isso em outras lives aqui na mostra, mas acho que esse é um dia pra gente falar especificamente sobre essa questão, né? É que eu não tô entendendo muito não, porque eu tô dizendo pra você aí que ainda bem que tu tá aí, entendeu? Tu tá aqui, eu tô aqui pra quê? Porque isso aí pra mim é novo. O que é novo? É esse negócio aí, que agora, essa coisa da linguagem aí, que estão o pessoal aí falando aí, todos. E aí, chega aí, é ele. Ele. Daí que é Dili. Que isso, parça? Realmente, é uma linguagem nova isso, né? Assim, o pessoal tem uma dificuldade, né, de adaptar. Mas a questão é a seguinte, eu acho que nos últimos anos, em outros lugares do mundo, o movimento queer, ou gênero dissidente, surge um pouco antes do que acontece no Brasil. Então a gente, do Sexbox, teve essa experiência de estar morando, na verdade, e produzindo conteúdo lá em 2009, 2008, 2009, em São Francisco, quando essa questão toda começou a ser discutida no Brasil. E logo a gente começou a explorar isso. Na verdade, uma questão minha pessoal de vir ao Brasil e não ter uma linguagem neutra para se falar naquela época. Então, em inglês é they and them, ou então ze and zer. Tem algumas preferências, né? They and them é plural. Seria eles. Mas o eles é neutro em inglês. Como é que é? They and them. They and them. Ou ze and zer. E aí, quando eu venho pro Brasil e digo que meu pronome é neutro, as pessoas começam a perguntar, mas o que é isso? Do que você tá falando? E, enfim, a gente começa então a fazer alguns exercícios. Até trouxe aqui para mostrar que esse tipo de exercício que a gente trouxe, na verdade, lá naquela época, em meados de 2012, no Brasil, enfim, com rodas de conversa, com Léo Coutinho, com o João Neri, né, naquela época toda, a gente criou um evento, a gente botava aqui, ó, no peito, o pronome de gênero preferido da pessoa com uma etiqueta. Chegava na porta, pergunta, qual que é o seu pronome de gênero preferido? Pá, colocou. Todo mundo tinha. E aí tinha pessoas que falavam, mas eu não sou nem... Então o seu é esse aqui, ó, pode ser neutro. Aí, quando a pessoa não sabe, assim, tipo, nossa, aí tem isso daí agora. Nossa, uma novidade. Como é que faz? Pois é. Eu trouxe aqui para mostrar, isso aqui é um bottom, na verdade, que a Salesforce utiliza. Eles têm toda uma política de inclusão de gênero neutro, linguagem neutra, e atrás você tem os adesivinhos com os pronomes de gênero. No caso, na verdade, o meu seria esse aqui, they and them. E aí tem uma outra pergunta, ask me, né? Se você não sabe o pronome de alguém, pergunte. Então, esse aqui é um movimento mundial, né, que se faça isso, e hoje em dia nas empresas é um pouco do trabalho que a gente faz, é mostrar para as pessoas que ninguém tem que assumir o pronome de gênero de ninguém. Você tem que perguntar, qual é o seu pronome de gênero preferido? E aí eu digo, por que tem que falar preferido? Porque tem gente que tem 2 pronomes, tem gente que tem 1, né? Dentro da própria opção do neutro, tem outras opções, tem o elo, tem o ele, entendeu? A mesma coisa no inglês, tem o zer, tem o they. Meu pronome de gênero preferido, enquanto Pri Bertucci, o profeta queer, é ele, dele, ele, dele. Por quê? Eu digo que o ele também, eu aceito o pronome ele, porque eu não exijo que as pessoas consigam se comunicar comigo na linguagem neutra. Como é uma coisa nova, imagina, eu chego numa reunião e falo, nossa, tem que me chamar de ele, dele, e se você errar, já risco aqui, ó, eu boto na listinha de fora. Não posso fazer isso com as pessoas, então, né, eu dou uma flexibilização, eu aceito e me sinto confortável com o pronome de gênero ele também. Profeta, você foi longe agora. Para isso, acho interessante que tem uns parça no Rio de Janeiro, que tem um coletivo chamado Piratas de Gênero, que já é provocativo. Sim. Esse rolê já é provocativo. Super. Que vai entrar aqui com a gente, quem vai falar vai ser Luca, entendeu? Que vai contar um pouco pra gente, porque me chamou muita atenção a página do Piratas de Gênero. Já eu ia comentar já de outros lugares com outros kings, obviamente. Só que
tinha um flyer dizendo uma discussão sobre menines, algo do tipo, assim. Aí eu falei, esse pessoal aí tá falando umas coisas aí que eu tô querendo entender o que é também. Sim, adoro os piratas do gênero. A gente viu uns vídeos, assim, é muito legal. E é isso, essa linguagem neutra de começar a falar menines, eles, Então, eles. Então vamos chamar aqui Vamos chamar. o Luca. Eita! Eita! Que delícia! Ó, Tamo junto! é. Tudo junto! Juntos, Vamos juntos nessa, vamos juntos nessa. vamos juntos. Tamo junto! Você É vê que o Luca tá todo no estilo aí. Fez a gente. barba até, ó, tá aqui. Ó, tá a chique, paradinha, tá? a paradinha. Meu, tu conseguiu o que eu não consigo, que é arrumar o bigode que ó, nem pentear mais, tô penteando mais. Bigode é coisa- complexo. Bigode é complexo. Bigode é difícil. Fica caindo, É fica essa caindo uma quarentena. outra. É meio complexo. Amarrado nessa gravatinha aí, hein? Ó, Gostou? Gostou? Eu te empresto quando tu quiser. opa, manda aqui, joga aqui. Peraí, Nós. peraí. Vamos ver se dá pra passar. Acho que não Se rola. tivesse combinado antes, eu tinha pego uma, entendeu? Já... Tem vários, tem pra todas as cores. Tem um arco-íris inteiro. Que ótimo. Vamos fazer o seguinte, se apresente aqui pro pessoal que tá nos vendo, entendeu? Nos ouvindo. Eu sou Luca, um dos coordenadores do Piratas de Gênero, que é um coletivo drag king aqui do Rio. A gente veio das artes visuais e dessa brincadeira. Tipo, na real, o Prilly, que tá aqui, foi idealizador de todo esse projeto, inicialmente, assim, jogou pra gente. Porra, vamos cortar uns cabelos e colar na cara? Bora lá. E no meio do Queer Museu aqui no Rio surgiu. E a gente foi brincando com o gênero, sabe? Assim, não tem certo e errado. Vamos brincar com isso aí. Com a linguagem foi a mesma coisa, assim. E quando a gente não sabe, a gente inventa. Tipo, não sei como é que fala isso no neutro. Bora inventar, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Tipo, Dizem que as coisas nascem assim, né? Você inventa, né? Não é mesmo? no brincar, né? Brincar. Cara, a gente cresceu brincando. Por que a gente parou de brincar em algum momento da vida, né? E me diz como é que começou esse movimento todo aí no Rio aí tem um navio que chegou com os cabelos aí, com as coisas tudo, com os pelos pro pessoal botar na cara, que eu vi um vídeo aí. Redistribuição de cabelo. Acho que era lobo, não, era o lobo, acho que falando assim que tinha um tráfico aí de cabelo. Tráfico de cabelo. Tá no Rio, né? Assim, aqui em São Paulo é um pouco mais complicado, porque aí eu teria que morar em Santos, alguma coisa assim, não importa, mas assim, no Rio de Janeiro, tem esse bagulho aí de pelo, aí o pessoal, entendeu? Chegando um tráfico aí de pelo. Porra! No Rio, velho. No A ideia é Rio. traficar pelo. A gente pega, corta daqui, bota na cara. E por que homem pode ter pelo na cara e a gente não pode? Que porra é essa? E as mulheres não podem? E por que a divisão? Por que a gente... Prilly fez a referência a Ana Mendieta, que é uma artista visual que fez um projeto em cima de cortar o próprio cabelo em alguns momentos e em alguns momentos o cabelo do marido e construir a barba. E essa foi a referência. Preciado com toda a ideia de piratear e hackear gênero. E Ana Mendieta nasceu Piratas de Gênero. Que É ótimo. É nomezinho surrupiado ali de Preciado. Vocês são financiados por quem aí no Rio? Pirata, né? A gente vai... Hã? A gente vai na pirataria, assim, sabe? A gente vai pirateando até a forma de... E quando a pessoa chegar e falar assim, com o meu não, quero de vocês, como é que é isso aí? O meu não tá...
Eu quero é o de vocês, quero experimentar o que vocês têm aí pra me Do oferecer. pelo? É lógico, a gente tá falando agora do pelo e pra gente voltar depois pro assunto do Iridile. A gente muitas vezes pede pra galera que tá cortando. Ah, sobrou um pouquinho, deixa aí. Vamos, deixa pro coleguinha usar, sabe? Tipo, isso. Ou às vezes eu levo, tipo, eu quando corto cabelo guardo, levo. Já aconteceu de juntar vários cabelos de várias pessoas, assim, que vai sobrando restinho, 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 aí faz uma barba, assim, um mix? Nunca aconteceu? Nunca. Olha, Ia ser Nunca legal, né? aconteceu. Vários tipos de pelos, vai sobrando, vai sobrando. a gente pode testar no você. É, o meu tá crescendo já. Não, mas a gente o pode meu- fazer um mix com você quando tudo isso acabar. Pode ser, pode ser. Aí não precisa deixar ele crescer pra ficar igual o seu. Né? Fica a proposta, fica a proposta. Não, mas eu quero participar dessas oficinas com vocês para poder fazer o quê? Uma barba. Barba Desejo cheia, uma assim. barba também. Ela cresce. Uma barba caprichada. E me diz uma coisa, Luca, nessa desconstrução toda, essa coisa de tráfico aí que vocês estão movimentando aí no Porto, aí do Rio de Janeiro, todos os piratas aí de gênero, nessa desconstrução toda, nessa questão aí vinda com a teoria aí de hipopreciato e tudo mais. Como é que chegou aí até vocês, além do cabelo, essa linguagem neutra aí? Como é que chegou isso aí? Quem te Vem de mandou algum- a carta? Foram os ETs. Quando a gente começou a se juntar, começaram a surgir, tipo, uma identificação não binária muito forte, assim, entre praticamente todos que estavam nesse movimento mesmo com a gente, sabe? Que ingressavam, eram pessoas que não se identificavam nem com um lado nem com o outro. E Lobo, que é nosso assim, chuchuzinho bebê do grupo, é do Nordeste. E no Nordeste já se usa muito menos gênero do que aqui no Sudeste e Sul, né? Sim. Se fala muito de fulano. E De quem que é do Sidão. sei lá, isso aqui é de Prile. Essa ideia é de Prile. Eu não uso o da e o do. Entendi. E a gente foi incluindo isso de uma maneira muito natural. Meninos foi inclusive uma peça que Lobo participou, atuando. E a gente vai pensando realmente, muitas vezes, tipo, a gente coloca a cabeça para pensar como que eu posso... Porque às vezes você não precisa de um substituto. Você pode mudar a formulação da frase e tirar o gênero na formulação da frase. E é um exercício diário, assim, tipo, o tempo inteiro mesmo. E bem legal, é porque a gente tá há muito tempo sem se encontrar, né? Mas quando a gente começa a fazer oficina direto, eu fico total no gênero neutro, assim, tipo... E eu, Luca e Rê, não tenho nenhum problema. Eu sou, tipo, foda-se, que gênero você tá vendo aí? Tipo, me chama como tu tá vendo. Não tem essa, não. Esse é o meu neutro. E qual que normalmente vocês usam qual tipo de pronome preferido que diz? PGP? Pronome de gênero preferido. Tu usa ele. É bom já dá para de novo apresentar o pesquisador especialista que trouxe esse estudo de linguística para cá. Não dá pra ver, né? Fica invertido. Fica invertido. Então, aqui é o ILLUD. Na verdade, esse é o pronome de gênero neutro no latim, né? E a gente se baseou em ter o I no início, porque é o I, né, que cria, na verdade, essa fonética neutra, né? Começando com o I, é ele que dá essa neutralidade da língua. E terminando com o E nas palavras,
é isso que a gente começou a brincar. Então é menine, amigue, colegue. E você disse que você trouxe isso quando mesmo? Como me diz esse estudo aí? Na verdade, foi Que o povo tudo tá pirateando já, lá no Rio de Janeiro. os piratas de gênero, mas é isso aí, tem que difundir mesmo. Eu acho que essa linguagem ainda não é tão difundida, né? Eu acho que, enfim, eu acho que até para falar uma coisa legal que surgiu esse mês, até para avisar vocês, tem um edital rolando de um prêmio para jornalistas que vão escrever em linguagem neutra. Eu posso mandar para vocês o link. Ele foi criado com nosso apoio, em parceria com a HBO, que está lançando, na verdade, que lançou uma série, né, sobre um personagem que tem identidade não binária e traz todas essas questões para a primeira série mundial sobre uma pessoa não binária. Então, toda essa linguagem neutra de gênero é falada. Mas a questão do E no final, acho que é muito importante, né? A gente começar a pensar em usar ele e não usar mais o X, como tem muita gente que ainda usa o X, que não é mais legal. Então, o pessoal que usa o X, que acha que estão sendo super moderno, Vai ter que abandonar já? Muito descolado, Mas já? X e arroba no final. Deixa eu contar um segredo para vocês. Se a gente está falando de inclusão radical, que é o tema central dos projetos do Sexbox desde 2015, nosso tema da nossa conferência é inclusão radical, se você usa o X ou arroba, você acaba deixando pessoas que têm deficiência visual de fora dessa conversa. Porque as palavras com arroba e com X, alguns leitores de pessoas com deficiência visual vai pular. Então, o legal é usar o E. Ou como o Luca falou, muda o jeito de escrever. Em vez de falar é atriz ou ator, diz é a pessoa atuante. Tem que mudar o jeito de falar. O mundo tá mudado, né? Sim. E esse é o desafio. Como é que eu vou explicar isso pra minha avó? Se eu tivesse que explicar isso, pesquisador, especialista... Talvez ela não entenda. Talvez Luca, me ela não ajuda. entenda. Como é que eu posso... Entendeu? Pra minha avó. É mais fácil você usar e ela começar a se habituar. Talvez ela nunca use. E tá tudo bem. Tipo, quantos anos tem sua avó, sabe? Ela usa calça jeans ainda, tá jovem. Mas aos poucos vai acostumando. Minha mãe super, hoje em dia, já se acostumou, assim. Tipo, erra. Mas o que é errar? O que é errar? Ela já fala ele. Nossa, lindo! Ela já não estranha quando eu me refiro a mim mesma, às vezes no feminino, às vezes no masculino. Tipo... Olha lá, a Prilly está perguntando. A Prilly é do coletivo. É o pirata do gênero aí também. É nosso já tá hackeando aqui já tudo. Quando que vai entrar no dicionário? Então, a gente, na verdade, com o apoio desse projeto dos jornalistas e, na verdade, com a HBO, a gente está tentando criar uma carta formal. Então, vocês aí estão convidados a fazer parte dessa carta formal e assinarem como uma proposta para a Academia Brasileira de Letras. A gente sabe que eles vão provavelmente ignorar, mas a gente vai mandar e oficializar que isso aconteceu nesse momento da história, porque daqui a pouco isso vai fazer parte, não tem como escapar, né? Eu acho que os jornalistas ainda têm aqueles manuais de redação que é muito quadradinho. Jornalistas que estão me ouvindo, queerifique os seus manuais de redação. Vocês precisam queerificar a língua. Já deu, né? A gente precisa abrir as caixinhas. Então, fica aí a dica para os jornalistas. Uma coisa que o Luca me disse que agora me fez pensar é que esse lugar aí essa coisa aí de piratear, essas coisas aí, entendeu? Essas coisas dos piratas aí de gênero, que vem tudo aí com tráfico de cabelo. Aí eu já comecei a raciocinar aqui comigo, que primeiro veio uma questão aí de questionar a construção do gênero, e aí depois já veio a coisa da linguagem aí, do tipo ita e pá, pacatacapá. E aí? Já fiquei confusa. E aí é isso. Eu acho que a maioria das pessoas, assim, nesse momento da história, vão ter a possibilidade de olhar os piratas, de olhar o nosso trabalho do Sexbox, de olhar a mostra Drag King e dizer, nossa, tem referência, eu posso ser isso. Olha, eu não preciso ser só assim, eu também posso ser assim e assado. Isso é histórico, porque quando quando eu saí do armário com essa identidade, não existiam referências, né? As referências eram fora do Brasil, então foi um processo de abrir mesmo uma trilha numa mata
E agora tem uma galera vindo e vamos embora, vamos piratear a língua. Como é pra você? Brigade, demais. Ai, Sim. como é que é pra você ver assim o povo aí? O povo, é o povo. Ouve. O povo aí usando ilha, Dili, que é uma coisa que É você estudou, que incrível. você pesquisou, que você trouxe É lá incrível. das profundezas lá do sei lá, junto estudo cá no Catacataca lá dos Estados Unidos, pá, não sei o que, entendeu? Eu acho incrível, e não só a inspiração que a gente também teve com vários coletivos fora do Brasil que usam, que tem língua latina, né? Na Espanha, por exemplo. Então, na Espanha já estão usando também, na Colômbia, onde a gente esteve fazendo workshops há uns 2 anos atrás, a gente, enfim, começou a difundir, a gente fez bottoms, adesivos, então já começa, uma pessoa fala para outra, o negócio vai se espalhando. Eu acho que essa é a grande ideia, que a gente consiga piratear e queerificar a língua para a gente não ficar tão confinado em noções tão restritas de gênero e de existência, né? Porque aí De entra a fronteiras questão... também, né? Como, desculpa? E de fronteiras também. De fronteiras, exatamente. A gente usa muito, por exemplo, quando tem terminação em ão e an, a gente se utiliza do espanhol. Então, vira irmane, irmane. Pô, esse pessoal é pirata mesmo, É hein? pirata mesmo. É uma forma Já de... estão sampleando, já está sampleando. Esse navio Isso é é um grande, hein? sampler. Isso é navio. Isso é fazendo tudo aí, hein? Essas importações tudo. Acho ótimo, mas é isso. Naquela conversa que eu tive com o King, o Rap, ele tava todo momento falando só no gênero neutro, Sim. né? E aí também já comecei a perceber esse movimento aí, entendeu? A gente vai acostumando, né? Tipo, é isso. A sociedade tem que acostumar. Tipo, todo mundo vai passar por um processo de... O mundo está passando por um processo de aceitação, de existência de algo que não existia, né? Transformação. Não... Né? É uma formação mesmo. E é um processo. É um processo. Agora vamos falar dessa coisa de empoderar essas pessoas, assim, esses drag king tudo, com pelo, todo mundo que tem vagina, que nasceu com vagina, esses não binários. Esse pessoal aí, vamos falar desse lugar, que esse lugar é muito poderoso, né? Vocês aí no coletivo, eu vejo esse movimento. Então, a maioria das pessoas do coletivo são pessoas que têm vagina, e só para eu entender, ou não. Sim, como é que vocês navegam? Nesse momento, todos temos vaginas. Pô. Mas é um questionamento que a gente tem também. Temos esse questionamento. Porque não são só pessoas com vagina que pirateiam gênero. Exato. Então, a gente vem... Isso aí talvez venha alguma coisa aí pra frente. Temos conversado bastante aí sobre isso, assim. De adicionar uns batom, coisa de unha, uma coisa ficando estranha aí, Lu. Pra de repente umas crianças poderem... Agora vai fazer tráfico de batom agora. As coisas... Vamos Vai traficar a enviar porra toda. Ixi, os drag tudo usando batom. Tudo aí, viado. coisa. Drag Tudo viado. As Drag viada. Eu fui Existe quem abriu o drag caminho no Piratas Existe pra drag viadagem. Drag pode ter origem Pode ser muito pouco. afetivo também. Já pensou? Você tem o seu ser, né? Você tem o seu drag que tem uma orientação diferente da sua. Pode ser bem interessante. Pode. Isso, né? Não, Você já... Isso rola Sampleia. super. Isso aí vai ser um assunto para um próximo. Luca é viado. Luca é Luca é viado. viado. Luca tá dizendo que é viado. Super Pode um viado. drag king ser viado? Pode. Ué, todo mundo achou que você era. Mas é só porque eu falei que eu dou o cu, não quer dizer que seja viado. Né? Esse pessoal aí. O pessoal desse Brasil. O Lucas sabe muito, não sei se o Lucas sabe, que aí o Lucas já tá andando para outros lugares, entendeu? Agora vai confundir a comunidade aqui do Risca-Faca, que me conhece, meus outros pais do Risca-Faca, sabe que não quer dizer que tem a ver com viado.
Nem um O pouco. Luca Nem um pouco. Nem um O pouco. cu é universal. Exatamente. é o que eu acho. É a mesma coisa. Tem Cu é pessoa que tem um universal. pensamento estranho aí, quando fala que eu vou dar o cu, ficar falando umas coisas aí, fala que é coisa de viado. Eu não entendo até hoje o que tem a ver o cu com o viado. Eu me pergunto. Mas ok. Agora, Luca, conta mais do seu personagem. Você, assim, a construção, você sempre usa essa mesma estética, sempre a mesma barba, você já usou bigode, falou que bigode é meio complicado. Conta mais assim, dessa questão da montagem dos pelos, como é que vocês fazem? tem uma coisa importante, Lucas, tem que dizer que antes da conversa, agora você tem o seu sobrenome, que você tem que falar o sobrenome inteiro, porque Luca antes era só Luca, agora Luca tem sobrenome. Depois quando vai fazer essa live aí, pá, Qual surgiu um sobrenome aí. O Luca nasceu início do ano passado, quando o Piratas foi convidado para participar de uma matéria no Globo, numa revista do Globo aqui no Rio. E antes disso eu tinha experimentado vários personas e várias tentativas, só que não tinha uma identificação. E aí eu resgatei um lugar de uma nerdice interna e de várias referências, e o Luca nasceu, assim, como um virgem de 20 e poucos anos. Tipo, que tinha feito pós-doutorado em neurociência no MIT. BV. Todo tímido. Sim. A timidez em pessoa. E a partir disso ele foi crescendo. Sim, os anos foram passando, as experiências foram acontecendo. Ele foi se entendendo enquanto ele. Luca? Luca se entendendo enquanto ele, enquanto não pertencente a isso tudo. E foi desconstruindo. Tipo, bora. Vai fazer par com uma drag queen. A gente dançou Madonna e Maluma numa performance. Azul. Completamente ao contrário. E Luca já foi tiozão. Agora Luca tá se encontrando num lugar bem mais queer, assim. Realmente de Illy. Aí misturei com outro King que veio no meio do caminho. E agora Luca se encontra como Luca von Fuder. Vão fuder. Vão fuder. Entendi. Arrasou nesse sobrenome. Essa passagem é pra dizer que eu tava perto aí do Von Fuder. Essa passagem foi importante. Foi importante. Essa passagem aí eu tava lá. Vem cá, e o que vocês acham aí no Rio? Como é que tá essa questão da drag king com essa questão de pronome de gênero neutro, com a linguagem neutra? Não só nos Piratas, mas assim, tem outros coletivos que estão trabalhando essa questão, que falam assim, que só, enfim, se tratam com os meninos aí. Tem grupos falando de linguagem neutra, sim. Tipo, já é bem comum você ouvir. Eu sou muito da noite, assim. Faço produção de evento, de festas, enfim. Faço de tudo um pouco. Tipo, me pergunto o que eu sou, porque eu sou de tudo. Mas na noite a gente já vê muito o pronome neutro e vem crescendo, assim, dos último ano, 2 anos pra cá, isso tá um movimento mesmo, assim. A gente com bem mais força. Teve Meninas, que foi essa peça de teatro, que foi incrível, assim, incrível em termos de... Porque era uma peça para família, então tinha criança assistindo, tinha avó assistindo e questionando esse lugar, realmente. E é um movimento de formiguinha, né? Não tem jeito. É esse movimento que a gente... Não tem outros coletivos drag king, somos nós. Há uns anos atrás tinha o Dragse TV, que
tinha uma galera King lá fazendo também, mas que pararam. E aí a gente veio agora nesse lugar encontrando a galera, né? Tipo, a gente vai pro meio da burla também, do burlesco. Tipo, foi por onde conheci o Rubão. E... Tudo safado. É, nenhum presta. Nenhum Tudo safado. presta. Nenhum presta. Nenhum. Todo mundo reclama Nenhum. rápido. Como que a gente coloca nenhum em gênero neutro? Nenhumi. Nenhum. Wayumi. Ai, Nenhumi, Wayumi. Quando eu tô falando nenhum no gênero neutro, eu normalmente uso nenhum. nenhum. Eu mantenho o final, mas eu uso i antes. Tipo... Imagina a pessoa escrevendo isso no Enem. Rapaz. Vai escrever um. Vai escrever a redação do Enem. Imagina fazer um movimento realmente. Movimento Enem na escrita linguagem neutra para escrever o texto. Todo mundo fazendo na linguagem. Quero ver o que a Academia de Direito vai fazer. E o que o próprio Fica a Roberto dica aí poderia pro pessoal fazer. do Enem, entendeu? Fica aí a dica. Né? Fazer um movimento aí, uma ação da linguagem neutra no texto do Enem, pra gente escutar lá dos machos brancos, que não pode, que não é assim. Mimimi. Só existe ele. Desde a época, não sei de quem destruiu o Brasil. Não, mas eles vão dizer que a Terra é plana, essa história toda. A gente já não, virou. Mas eu queria contar dessa história que você falou, porque é muito legal assim, a gente começar a pensar que isso pode estar no Enem, de repente. E eu acho que com esse edital que está aberto, eu vou mandar o link para vocês, depois a gente posta aqui também, né, no canal. Vou postar no canal. O link para quem é jornalista e quer escrever, dá para escrever, dá para fazer vídeo, dá para fazer matéria, dá para fazer só pode jornalista? podcast. E a bloguinha? E a blogueirinha? Dá pra fazer E o blogueirinhe? Blogueirinha também pode se inscrever. E também tem o guia de linguagem neutra que a gente fez para ser base desse processo todo. Então a gente vai mandar para vocês, se vocês puderem usar, divulgar. Eu acho que quanto mais jornalistas e produtores audiovisuais de conteúdo tiverem acesso a esses conteúdos, essa informação, mais a gente vai conseguir expandir essas possibilidades de expandir a nossa linguagem, né? Total. Porque o trabalho lá dos piratas de gênero lá no Rio, o grupo coletivo e o Luca já tem feito uma boa parte do trabalho em relação a toda essa desconstrução, em relação a gênero, a expressão e papel de gênero, inclusive na linguagem, porque vocês estão... Eu sempre fico com vergonha, E aí a minha pergunta é, e pode drag king? Isso vai ficar para uma próxima conversa, obviamente. Tem orientação sexual. Claro que pode tudo. Pode, no meio Pode drag king, tudo. então, falar tudo só no gênero neutro, porque a linguagem é universal e é para todos? Já pensou? Pode o que você quiser. Ai, não fala isso. Tem uma música que é assim, tá podendo tudo, pode o que você quiser. Eu não sei, mas isso aí tá falando isso, pode tudo, imagina no Rio de Janeiro, pode tudo. Aí chegando aquele navio lá, tudo e pode tudo. Não, assim, Vou chegar lá, daqui a pouco vai falar o quê? com consentimento, né? Senão Exato. Vai ser que nem você do tapa na cara que você levou. Você contou pro Luca? Que Não, você depois eu levou um vou tapa na dar cara? o link. Que história é essa? Que história é essa? Não, Luca, depois eu te passo o link lá do Safadeza, vídeo. Depois eu safadeza. te passo um vídeo lá. Gosto. Depois Levaram quero o saber Sidão dessa- numa festa kink. Sidão chegou sem saber o que estava acontecendo, levou um tapa na cara logo que entrou. Não queria lembrar disso. Tudo bem, a gente não conta pra ninguém. Me diz uma coisa. Ah. Nessa questão toda desse movimento que vocês estão enquanto coletivo, criando essa comunidade, inclusive como um estudo até de criar mais outras teorias, inclusive. O Luca, você sabe que o Luca é nerd, né? Nesse lugar aí, que entendeu? É doutor aí, entendeu? Geek. É um geek.
Como é que é para você e o que que você, Luca, pensa em fazer em relação a olhar esse movimento em como comunidade, nesse coletivo em que vocês vivenciam, experienciam todas essas questões e desconstruções todas para um lugar de teoria? Eu faço especialização em gênero e sexualidade e pretendo fazer um mestrado estudando justamente os coletivos e o movimento do drag king no Brasil. O que a gente está fazendo, a importância disso num local de apoio, num local de acolhimento, no... o quanto é importante esse contato, sabe? Eu saber que tem alguém igual a mim, assim. Tipo, a ideia é essa. Bem por alto. Ele está perguntando o que vocês acham do termo linguagem neutra. O que eu acho? Eu acho que ele funciona. Eu gosto até um pouco mais do que o termo linguagem inclusiva, que está sendo usado também, então guia de linguagem inclusiva, porque eu acho que a linguagem neutra ela é um pouco mais abrangente, né? Eu acho que ela tem a possibilidade de não necessariamente você usar o E no final, mas mudar o jeito que você fala. Por exemplo, a União Europeia lançou alguns anos atrás um guia de linguagem neutra, que você não está falando sobre pronome de gênero neutro, não está falando sobre não binários, mas está falando para de generificar a língua no masculino, para de usar os professores estão protestando. Pô, e as professoras, né? Então, chama os bombeiros. Cadê as bombeiras? Né? Enfermeiros. Cadê as enfermeiras? Aliás, se você der um Google, né, você vai ver que coloca lá enfermeiros. Vai aparecer o quê? Enfermeiros vai aparecer pessoas que são profissionais de enfermagem. Você vai ver fotos. Você coloca enfermeiras, vão aparecer pessoas de roupa de fetiche de enfermeiras e não tem nenhuma, né? Não tem, sendo que a maioria das profissionais do Brasil são mulheres, né? Enfermeiras. Mesma coisa com bombeiro. Bombeiro, vai lá aparecer o bombeiro, o cara lá salvando. Se você escreve bombeira, vai aparecer o quê? A menina de fio dental, de fetiche, com a roupinha de bombeira. Então, assim, a gente tem um problema sério, né? Na misoginia da língua. A gente tem uma misoginia na língua. E eu acho que essa coisa da linguagem neutra, né? Vem para romper com essa misoginia em primeiro lugar. E aí, sim, amplia também para colocar todo mundo que é não binário, genderqueer, gender fluid, agender e tudo mais. Ele está falando aqui que acha que evitar os termos evita a discussão. Faz sentido? Como assim? Não. Quais termos? Tipo linguagem neutra? Ou linguagem provavelmente é isso. Fluida ou linguagem inclusiva? Desrotulizar isso tudo aí. Mas é complicado, acho que a gente vai ter que rotular para desrotular, porque não dá para fazer um processo que é o bypassing, né? De pular o processo. A gente não pode bypass o processo, porque se as pessoas não sabem que algumas coisas existem, elas não têm nome ainda. Então, por exemplo, quando a gente trouxe a sigla estendida para o Brasil, LGBTQIA+, na primeira conferência internacional, isso era uma coisa que ninguém queria falar. Queer, intersexo, assexual, que? Não, que papo é esse? Esse negócio aí aqui no Brasil não vai ter, não. Esse negócio não pega aqui, não. E aí, de repente, a gente começou a criar linguagem, porque essas pessoas existiam nesse país, essas pessoas existiam aqui, elas não tinham nomes, elas não tinham nem coragem de se colocar de forma até como uma militância organizada para falar, não, somos sim pessoas intersexo, estamos aqui, vamos nos conectar, ou somos aqui pessoas assexuais, vamos criar um coletivo, vamos começar um movimento. Né? E o Sexbox ajudou muito os únicos coletivos de pessoas assexuais intersexo no Brasil a existirem, né? A Abrai e a Abrace. Esses coletivos meio que nasceram dos encontros da Conferência Internacional, né? Então, isso precisa nomear. A gente vai ter que botar uns rótulos aí para depois a gente falar, então tá, aí é todo mundo humano. Eu até acho que a sigla pode ser HUMNAOS daqui a pouco, mas antes de a gente chegar lá, daqui 200 anos acho que a gente pode chegar lá. Mas se a gente não nomear cada um, não vai ter política pública, não vai ter processo de equidade no mercado de trabalho, não vai ter nada, não vai ter
Então Isso você é acha que é Exatamente. importante rotular para saber onde cada um tá, para criar uma equidade e aí sim você dizer, somos todos humanos, somos todos... Pra gente parar de morrer, né? É. Enquanto a gente estiver morrendo, ou não tendo trabalho, ou sofrendo preconceito, a gente tem que continuar. E pessoas sendo excluídas, né, dos meios, né, completamente. Mas Prilly estava falando... Fala. Não, pode dizer, que tem uma pergunta. Não, que Prilly está falando, evitar marcadores de gênero, ele quis dizer. Mas é isso, eu acho que a gente só pode evitar, eu acho que assim, legal ser abolicionista de gênero, vamos lá. Mas eu acho que a gente só pode assumir que todo mundo vai pensar assim a hora que a gente conseguir nomear a desigualdade. Porque enquanto tiver desigualdade, enquanto, por exemplo, homens trans serem completamente apagados dentro do movimento trans, isso não vai ter espaço. A mesma coisa as pessoas fazem no movimento LGBT. Chama aí uma pessoa LGBT, aí chama um homem gay, branco, geralmente. Chama uma pessoa... Sempre pensam LGBT como um grande guarda-chuva onde todo mundo é igual. Entendeu? Com todo mundo... E tem uma hierarquia, né? A gente não vive numa bolha. Então a misoginia está aqui, o falocentrismo também está aqui, tem uma série de outras coisas que estão dentro desse movimento LGBTQIA+, que a gente precisa nomear para mostrar, olha, precisa de mais equidade aqui, precisa de mais equidade ali. Principalmente drag king, porque ninguém agora está começando o movimento, porque só se sabiam da existência de drag queens no Brasil. Agora é que eu vejo expansão, né? Já existia todo um andamento aí com os kings de Curitiba, com o pessoal Piratas do Gênero. Mas, assim, você vê esse movimento no sentido de drag king sendo apresentado em TVs, sendo alguém que também existe ali enquanto personagem também, né? Tipo, com outro estereótipo, sem ser o drag queen, tipo, quem? Assim, né? Quando não estão dentro dos coletivos. Onde você procura? E aí, dentro do movimento LGBTQIAP+, quantas vezes você vê, por exemplo, tá rolando aí a parada gay, que é LGBT. Mas e aí, quantos kings... Mas tudo bem, mas quantos kings você vê num carro? Ou grupos de kings sendo representados como? Mas você vê bastante drag queen nos carros. Um monte. Então é bem esse lugar, assim. Tem alguém que fez uma pergunta, Sim, a gente pode ter uma postura de abolição do gênero no sentido literário, sem evitar os termos e reforçar os marcadores, porque afinal eles estão instituídos, é isso? Instituídos. Precisa falar neles para discutir e desconstruir e tal. Não sei se entendi bem. Acho que é isso. Eu acho perigoso só essa questão de não vamos falar para evitar a discussão, mas acho que a gente tem que ter a discussão, porque, por exemplo, tem um monte de youtuber aí fazendo vídeos sobre essas questões, ensinando errado, né? Você não pode falar que uma pessoa intersexo é uma questão de gênero, de identidade de gênero. Gente, pelo amor de Deus, intersexo não é identidade de gênero, né? Não existe esse termo que a gente vê por aí também, youtubers falando gênero biológico. Não tem gênero biológico, você tem corpo genital, são características sexuais. Aí você tem identidade de gênero. E aí você vê faz uma salada de fruta com os termos, com os nomes. É bom, mas é um caos, né? É um caos. Mas eu vejo a maioria dos textos oficiais ainda, da prefeitura, dos governos, serem confundindo gênero com sexo. Então, a gente vai ter que separar tudo, explicar o que é cada coisa, as pessoas entenderem, para depois a gente conseguir borrar. E aí falar, então, vamos não usar mais, vamos evoluir de um outro lugar. Exato. Mas eu acho que a gente está muito num outro estágio ainda, sabe? Assim, quando eu falo nas empresas, quando eu vou dar palestras, eu falo muito com líderes, com RH, com CEOs, e eles fazem a mesma pergunta, né? Mas para que essas letrinhas? Para que tem que falar disso? Não é todo mundo humano? Não é todo mundo igual? Tipo, não, deveríamos ser, né? Quer dizer, somos na sua essência, mas não somos tratados como se fôssemos. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Exatamente. É esse o ponto. É toda uma estrutura e aí ainda tem a linguagem. Toda uma estrutura e ainda tem a linguagem.
Que faz parte dessa estrutura, né? Sim. Que ao mesmo tempo reforça e é reforçada pelo sistema. Então, Sistema. exatamente. Como é que você diz que se não tem nome não existe? Eu uso uma analogia bastante interessante, que é a questão... Tem a questão da cor azul, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a cor azul ela não era vista pela maioria das pessoas há alguns séculos atrás, né? Não tem na literatura a descrição da cor azul. E aí eles falaram que o céu era transparente e que o mar era cor de vinho, né? Não tinham a percepção da cor azul, né? E aí, por exemplo, os esquimós. Os esquimós enxergam mais de 40 e tantos tipos de branco, né? E nomeiam cada um deles. Porque eles estão ali vendo aquelas variações e tem nome. A gente aqui, Malemar, enxerga 2 ou 3, sei lá, parede, para mim que é meio bege, né? Essa daqui é cor gelo. É gelo, mas vai falar gelo, não é branco. Gelo, branco, neve. A gente não tem esse costume, né, de diferenciar os tons de branco e nomear cada um deles, porque tem uma importância, né? Tem uma importância da língua, tem uma importância às vezes ancestral ali, né? E aí acaba que a gente tem esse mesmo problema na questão das identidades, nas orientações afetivas sexuais, né? Total. Porque se a gente não conhece, não existe, não tem nome para falar disso, não existe. Como é que a gente vai falar, por exemplo, esses termos que são relativamente novos, como man-explaining and man-interrupting? Quantos anos isso aconteceu e o movimento feminista falava dessa situação, mas não tinha um nome para mostrar que isso está acontecendo? Ou o próprio termo, gaslighting, né? Quando alguém está tentando te manipular e fazer... Então, assim, a gente criou termos para explicar coisas que sem talvez a palavra e a linguagem era muito mais difícil explicar. Então, eu acho que o que não tem nome não existe para a maioria das pessoas, não existe para o coletivo. Me lembra aquele filme, What the Bleep Do We Know? Aquele filme que ficou super conhecido, que era... como é que é o nome em português? What the Bleep Do We Know? Esqueci o nome em português, mas tinha um xamã olhando o mar e tinha lá as caravelas vindo dos piratas, né? Os piratas das caravelas, aí, mas eram os colonizadores chegando e ninguém via, só o xamã começou a ver. Tem um negócio ali, porque eles nunca tinham visto aquilo, eles não conseguiam identificar que tinha alguma coisa ali. E foi até o xamã dar uma bebidinha lá, dar um negócio, né? Umas gotas, um ayahuasca lá, um negócio para o pessoal tomar e tocar no terceiro olho, que eles começaram a todo mundo a perceber, eles, elas e eles, começaram a perceber, nossa, tem uma caravela, o que é aquilo? Então, esse processo do despertar, como é que você vê algo que você nunca viu? Como é que você identifica algo que você nunca viu? Então, é um processo xamânico, eu acho. Que interessante. Assad. Né? E uma coisa... Esse negócio foi profundo, hein? Pois é. Fiquei até sem palavras aqui, tipo... Fala mais. Morri. Então, para a gente concluir esse... Já está acabando o tempo. Sim, para a gente poder concluir agora em relação a essa importância da linguagem neutra, se ir se estruturando e os coletivos fazendo também esse papel e também... Os piratas são essenciais nesse processo. Sim, sim. E para cada vez mais ir proliferando, né? Porque a linguagem agora sendo tomada nesse lugar de discutido, falado, escutado, até em formas de símbolos, que seja em neutro, inclusive, para outras formas, para outras pessoas também que puderem ter esses acessos, que também pode ter outras, sei lá, alguma deficiência, também ter esse tipo de acesso que vai ajudar, vai fazer com que as pessoas questionem também a questão do gênero quando essa linguagem vier. Aí a gente vai ver, em alguns lugares, talvez a linguagem chega primeiro do que a própria identidade de gênero. Total. Total.
Total. Eu acho que a gente vai entrar logo mais, assim, é nosso glossário. Aliás, vou fazer uma propaganda aqui do nosso curso LGBTQIAP+. A gente lançou essa semana um EAD. Depois a gente manda para os piratas aí Ai, os que códigos massa, promocionais para fazer o Sim. EAD. Mas a gente está falando de um termo que chama Gender Non-Conforming, gênero não conforme, que é muito conhecido e que não necessariamente é a não binariedade. Ela tem a ver com essa expressão em papel de gênero. Eu acho que vai chegar com mais força no Brasil. A gente é grande difusor desse termo, e queria muito que vocês convidem os piratas a começarem a falar de gênero não conforme, que é mais tem a ver com a expressão e o papel, com brincar com borrado. Faz mais que você falou, né? sentido. Vamos brincar com o gênero, vamos botar pelo na cara, porque não pode, e que não tenha necessariamente a ver ao ser uma pessoa trans, uma pessoa não binária, porque não necessariamente a pessoa quer ter essa identidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Gênero não conforme quer dizer que a pessoa deixa de ser cis? Não. Existem pessoas cis que são gênero não conforme. Vou dar um exemplo. No Brasil, fancha, sapatão, maioria gênero não conforme. Quer dizer, uma pessoa cis, mas que se apresenta esteticamente com um papel de expressão masculina. Entendi. Dito como masculino, porque também não é... Como masculino. Ninguém disse que é de vocês. Quem foi que inventou essa porra Quem foi aí? que inventou essa moda? Masculino e feminino. Vai, a gente tem 5 minutos. Luca, me diz aí, me faz uma última reflexão. Nos traga aqui um momento de glória. Nossa, primeiro eu quero agradecer esse convite, porque assim, explodiu a mente aqui. Tipo, vamos trocar mais. E eu acho que fica o convite para que todos brinquemos mais com essa experimentação. Que a gente tenha um pouco de paciência com as pessoas. Porque se a gente tá levando um tempo para conseguir lidar com tudo isso, a gente que está vivendo isso, imagina quem não vive. E a gente vai ter que ensinar, não vai ter jeito. Mas aos pouquinhos vai. A gente vai ali, botando um pouquinho aqui, botando um pouquinho ali e A gente vai desconstruindo. introduzir sem dor, né? É, A gente não dá. introduz sem dor. Exatamente. Não dá para ir de uma vez só querer que a vozinha Não, aceite. tem que passar um lubriante, que também não é assim, né? Não dá pra assar. Fazer um carinho. Assim, vamos com jeitinho que a gente chega lá. Vamos com jeitinho. Eu sei que também uma das partes das nossas conversas, você comentou de uma das que trouxe as reflexões, inclusive do coletivo também, e que eu tenho visto também muitas, até vocês comentando e outras pessoas comentando aqui sobre o livro de Paul Preciato. Nos próximos encontros, eu acho bem interessante a gente começar também a dar outras referências também para agregar e somar, né? Manifesto contra sexual. A gente participou da primeira edição, na verdade, em parceria com a M1. A gente fez aquela capa, na verdade. Ai, maravilhosa. Com a Laerte. A Laerte desenhou, foi na casa dela. A gente desenhou todos os guarda-chuvas, aqueles punhos, tudo aquilo, para fazer a capa. E a gente fez o lançamento na Barco, aqui em São Paulo. Foi em 2015, eu acho isso também. Foi em 2015 que a gente lançou esse livro aí em parceria com o N1. Então, até tem umas cópias aqui ainda. Depois a gente podia sortear. Depois a gente vê no canal e a gente faz um sorteio. E além dessa forma muito rica que vem do livro, que a maioria traz como primeiras referências até, Sim. Tem um que eu queria até indicar para vocês e para todo mundo, que esse aqui é a Bíblia para entender tudo o que aconteceu antes, o que está acontecendo agora, e para onde a gente vai. De onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Isso aqui é uma Bíblia queer e ela é muito legal para abrir. Ela é cheia de ilustrações, né? Ela é um livro ilustradíssimo da história muito queer. Bom. Então, fica aí como... Fica a dica. Fica a dica, além do... E assim, aí conforme for, eu vou colocando outras referências também, porque aí a gente soma junto com as outras leituras. Vamos junto trocando
Fazer o clube do livro online. A gente podia fazer. A gente pode fazer tantas coisas agora. Imagina na quarentena, a gente pode tudo. Né? Não é? Aí depois a gente faz o quê? Nada. Nada. É tanta coisa que a gente faz que depois a gente faz quase nada. E Mas eu acho que é importante a gente dar pelo menos as referências também. E aí, a ideia é de montar o grupo de estudo. Um grupo de estudo. Legal, legal. Ótimo. É isso. Estamos abertos também a galera que tiver dúvidas, quiser conversar, bater papo, saber mais, só mandar um DM pra gente que estamos aí. Quem quiser procurar aí piratas de gênero, entendeu? Pode ir lá na mostra que tem também o @ do Instagram, mas pode entrar no próprio Instagram deles, tipo, entrar em contato para conhecer e logo mais que depois da pandemia fazer os novos movimentos com os piratas, com mais um navio chegando aí, com novas tripulações, que provavelmente vai bombar. Fazer parte desses piratas. Vamos ancorar aí, em São Paulo. Vamos se inscrever para ser pirata aqui em São Paulo também. Ó, na real, tem pirata aí já. Que a Tata é pirata daqui que tá aí. Eu vou ser o vovô pirata, com 42 anos, vou ser pirata mais velho da turma. Só se você tiver perna de pau. Vou até botar o meu... Ah, tá ali, ó. Mas vamos fazer esse rolê. É isso. Obrigada. Brigade. Eu que agradeço. Que delícia. Valeu, gente. Últimos segundos. Olha, você consegue fazer isso? Eu nunca consegui. Olha, eu não consigo, gente. Como é? É que eu fico treinando todo dia, assim, ó. Olha, separando. que safado esse Luca. Vancouver. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal da Mídia Ninja que está assistindo a gente. Sim. Obrigada, Mídia Ninja, pela parceria ao Sexbox. Lembrando que essa live está gravada no YouTube da Mídia Ninja.